A minha história de vida, ela foi marcada por muita luta, muitos desafios, muitas dificuldades, principalmente quando tenho que voltar ao período de minha infância, da minha juventude. Eu passei a ter muitos problemas porque a sociedade, como sempre, como todos nós conhecemos, a sociedade nunca viu de bons olhos a questão da homossexualidade. E as famílias também, naquela época, quando descobriam que tinha um filho que tinha uma opção sexual diferente, era um alarme, né? E aí eu passei a conviver com esse problema durante muito tempo. Eu creio que até os 15 anos de idade, né? Eu nunca revelei para os meus pais a minha sexualidade. Eu me isolava de tudo e de todos. Eu comecei a brincar com objetos que se dizia que não era do mundo masculino, quer dizer, eu brincava de boneca, eu brincava com calungas feitas de pano, que a minha mãe mesmo fazia, né? E aí eu tinha sempre uma paixão muito grande pelo mundo do circo. E aí eu fazia aquelas bonecas, eu fazia como personagens do mundo circense, né? E comecei a brincar com aquelas bonecas naquela época. Aí já era outra coisa que levava, né, ao preconceito. Ah, esse menino brinca de boneca. A masculinidade dele já não vai corresponder àquilo que a sociedade prevê. Um senhor de idade, né, que morava aqui no município na época, ao perceber que eu tinha determinadas atitudes que não era normal para o mundo masculino, aí uma vez ele me convidou até sua casa, que ele morava numa casa vizinho à delegacia de polícia do município de Jucurutu, para você ver como a minha vida foi sofrida, a minha adolescência, a minha infância. Gostava muito de trabalhar, de ajudar as pessoas, sempre tive esse lado humilde, né, de ajudar, fui solidário sempre com as pessoas e ainda sou. E aí eu fui fazer essa geral na casa dele. E aí, quando eu estava lá na casa dele, aí ele trancou todas as portas da residência, né? E aí ele tentou, né? Me persuadiu, né? Veio com outras conversas, e aí foi quando eu percebi que ele queria algo diferente. E aí, então eu consegui pedir socorro, né? Algumas pessoas que moravam próximas a essa residência, ao ouvir meu pedido de socorro, graças a Deus me socorreram. Ele abriu a porta para que eu pudesse sair, e aí ele foi preso nessa época, mas com um determinado tempo ele foi solto novamente, mas a minha vida continuou, né? Só que com esse acontecimento, eu comecei a sentir determinados traumas, né? Cada vez mais aquilo foi me abalando como pessoa. Só que aí eu comecei a desenvolver os meus trabalhos, passei a me contactar com autoridades da época aqui do município de Jucurutu, pessoas da sociedade, que começaram a me dar um apoio muito grande. E uma coisa que eu sempre tive, que vem da minha infância, da minha adolescência, foi o respeito. O respeito, eu acho que é a chave para o bom relacionamento que a gente possa ter com a família, com a sociedade, com as pessoas.
E aí, eu fico assim um tanto quanto emocionado quando eu falo desses fatos, assim, por quê? Porque a gente sempre sabe que o grande alicerce da vida da gente é e deveria ser sempre a família. Só assim que os meus irmãos, homens, assim, nunca, naquela época, eles nunca quiseram ter aproximação comigo. Nunca. Assim, eu sempre tive um convívio muito grande com as mulheres, né? Talvez seja por isso que a criação é um fato muito importante. Isso serve de alerta para as famílias, né? É importante que a família sempre esteja presente, próxima dos seus filhos, alertando para tudo que possa acontecer, procurando saber algo do interior dos seus filhos. O que é que acontece no interior, na mente dos seus filhos, né? Para que eles venham a ter determinadas atitudes. Então, eu coloco muito essa questão, esse distanciamento familiar é algo que mexe muito com a vida de cada um de nós, né? E mesmo naquela época eu tive trabalho de homem de verdade, porque eu sempre fui homem, sou homem, né? E tenho o universo de homem dentro de mim, certo? Eu trabalhei inclusive na emergência, que era um trabalho braçal, né? Construindo paredes de açude. Isso pouca gente de Jucurutu sabe. Eu saía às 3 horas da madrugada da minha casa, a pé, e ia para o sítio de Zé Cambraia, lá na Pedra do Navio, na época, construir paredes de açude, trabalhando na emergência para ganhar dinheiro, para suprir as minhas necessidades, e quando sobrava alguma coisa, eu ajudava meus pais. Mas o meu grande sonho era ser professor. E aí, ao terminar o secretário executivo, eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou fazer daqui para frente? Meus pais são muito pobres, não têm condições de me manter numa faculdade. Mas só que, o que é que acontece? Quando eu terminei o secretário executivo, eu fui fazer o vestibular, certo? Então eu fiz o vestibular para licenciatura em letras. O meu alimento naquela época era o quê? Era um pão com ovo, que eu já levava pronto de casa, com um quisuco. Naquela época, aquele suquinho de pacotinho que vende até hoje, era a minha alimentação quando eu ia para Caicó. Porque naquela época não existia residência universitária, né? E aí eu ficava assistindo aula à noite. Quando eu tinha, porventura, eu pegava uma carona, eu ficava lá no centro de Caicó, na lanchonete de Rui, da mãe de Rui, Dona Leneira, Dona Leni, se eu não me engano. E aí eu ficava na lanchonete esperando carona para voltar ao município de Jucurutu para dar conta do meu trabalho profissional aqui pela manhã, já ao chegar. Então eu peguei muitas caronas interessantes, eu digo assim, né? Teve uma carona uma vez que eu estava lá e de madrugada, de van, que já era o motorista da ambulância, chegou com uma pessoa que tinha sido assassinada, né, no município de Jucurutu, e tinha vindo para o ITEP e estava retornando, né, para o município de Jucurutu. E aí ele foi e me disse, ele me viu na lanchonete, ele disse, você quer ir ao lado de um caixão de defunto? Eu digo, não tem problema nenhum. Outra carona que eu peguei de Caicó para cá foi bem
engraçado que eu peguei uma vez uma carona num caminhão que carregava farinha de trigo. E foi uma luta para eu conseguir essa carona nesse caminhão, mas o Senhor me disse, se você quer ir lá em cima, eu digo, eu vou, não tem problema nenhum. Eu faço tudo para garantir o meu emprego e para garantir meus estudos. E aí eu vim, quando eu cheguei em casa, todo branco, meus cabelos ficaram duros, enrijecidos do pó da farinha de trigo. Minha mãe nem me reconheceu nesse dia. Apesar de todas as lutas e de todas as dificuldades que eu tive em minha vida, tudo valeu a pena. Hoje eu sinto orgulho, de ser um educador, de ter desenvolvido grandes projetos na educação e na cultura do município de Jucurutu, como por exemplo, eu fui o coordenador de cultura do PET, eu trabalhei como promotor durante muito tempo em vários eventos, como a Festa de Debutantes, a Rosa de Maio, a Garota Verão. Tive a oportunidade de trazer para o nosso município o grande concurso de Mr. e Miss Siridó. E assim, foram grandes eventos que eu dei total apoio. Tive coordenando durante muito tempo a Mais Bela Voz, que era um grande evento da música. Também tive a oportunidade de, no ano de 2007, durante a gestão do prefeito também Júnior Queiroz, com o apoio da primeira-dama, trazer pela primeira vez o selo Unicef para o município de Jucurutu, através de um belíssimo relatório de cultura que eu fiz, e esse relatório inclusive foi o segundo colocado a nível do estado, perdendo apenas para a capital. Foi um trabalho primoroso, que eu tenho orgulho de relatar, e tive a oportunidade também de ser o autor do primeiro projeto de leitura que foi desenvolvido em todas as escolas municipais e estaduais do nosso município. Quer dizer, foi uma parte importantíssima na área da educação. Então foi um trabalho assim, fantástico, que eu sinto um orgulho enorme de ter contribuído em prol da cultura do nosso município.